Olá, eu sou Sofia Farzou e aqui estamos para mais um episódio do podcast Caminhos da Alma, em que hoje vamos falar sobre o tema Não te encolhas para caber. Caber, seja em lugares, situações, relações, encolher-se para caber, muitos de nós sabem e fizeram isto muitas vezes, significa reduzir partes essenciais de nós para nos adaptarmos a relações, a situações, a expectativas externas, e isso significa abdicar de quem somos. E pode ser um processo consciente, em que o fazemos porque temos alguns ganhos ou não queremos lidar com algumas consequências se não os fizermos, mas também pode ser um processo inconsciente em que, por hábito de, desde lá muito atrás, nos termos de adaptar e não causar confusões, não conseguirmos mostrar quem somos, ou se calhar nem na altura pudemos mostrar quem somos, nós inconscientemente vamos para esse lugar de nos apequenarmos perante os outros e perante as situações. Este encolher-se para nos adaptarmos aos outros e às situações pode manifestar-se de várias formas. A primeira delas pode ser, por exemplo, quando nós nos silenciamos, para não sermos rejeitados, para não sermos criticados, não damos a nossa opinião, calamos a nossa voz, mas depois também há outras formas de fazê-lo, como aceitando coisas abaixo do que nós merecemos, situações, pessoas, formas de tratamento. Este comportamento de nos encolhermos para caber muitas vezes tem raízes em experiências passadas que têm a ver com uma necessidade de aceitação na infância, o medo de ser visto como demasiado. Às vezes dizem-nos, ou há pessoas a quem isto é dito, és demasiado, falas demasiado alto, és demasiado intensa, és demasiado opinativa e por aí fora. A cultura e os padrões sociais também nos exigem aqui de alguma forma uma contenção, que para quem se considera demasiado ou para quem tem medo de ser demasiado, há esta necessidade de encolher para caber e para se adaptar, porque de outra forma todas essas suas características são vistas como socialmente indesejáveis e podem levar à rejeição. Por isso mesmo, o encolher-se pode ser e é muitas vezes um mecanismo de defesa, só que, como nós sabemos, a curto prazo é conveniente porque resolve a situação e nos coloca num lugar mais confortável, mas a médio e longo prazo pode ter efeitos depois muito nocivos, porque nós perdemos um bocadinho de quem somos e nós vamos perdendo a nossa autenticidade. E eu diria, agora numa linguagem um bocadinho mais espiritual e mais xamânica, nós vamos perdendo partes de alma, vamos perdendo a nossa essência. A sociedade, os nossos pares, o mundo, tem ao longo do tempo, tem-nos dito como é que nós devemos ser e devemos encaixar familiarmente, profissionalmente, qual deve ser o nosso comportamento para sermos cada vez mais aceitos. Isso, por vezes, quando nós temos opções de vida muito diferentes ou quando os nossos valores vão de encontro, portanto, vão contra essa maneira de estar, pode nos levar a lugares de grande desadequação. Então, há uma pressão para nós fazermos parte da massa, do todo, para nós estarmos em conformidade com aquilo que é aceite e vamos perdendo a nossa autenticidade, porque vamos acreditando desde pequeninos que aquilo que nós somos não é adequado e que nós temos de ser outra coisa qualquer para podermos ser aceitos. Se nós percebemos realmente que aquele sítio não é para nós, que é um não lugar, nós devemos de facto sair daí e devemos perceber que é algo que afeta o nosso bem-estar. Então, a solução não é eu encolher-me para caber, a solução é eu procurar lugares, pessoas, relações que acolham aquilo que eu sou. Portanto, eu diria que lugares maiores, lugares mais espaçosos para nós podermos brilhar e podermos ser quem somos na nossa totalidade. Uma das grandes dificuldades que eu tenho visto ao longo destes anos de trabalho em terapias, portanto nas sessões individuais, mas também em grupos e sobretudo com mulheres, é esta dificuldade que nós temos em mostrar-nos, em assumir quem somos, eu diria mais que em ocupar o nosso verdadeiro espaço. Mas para nós conseguirmos ocupar o nosso verdadeiro espaço, e que isto não vai desocupar ninguém do seu espaço, não é ser melhor que ninguém, é simplesmente isto, ocuparmos o nosso espaço. Temos de reconhecer onde é que nos estamos a encolher e de que formas é que nos estamos a encolher. E além disso, perceber também o que é que nos leva então a encolher e a pequenar e a sentir que não nos podemos expressar na nossa totalidade. Portanto, temos de identificar padrões de autossabotagem,
Às vezes há o medo de desagradar, às vezes há aquilo que já falámos de ser demasiado, de ser criticada, daquilo que nós somos e queremos fazer não coincidir com os padrões ditos normais ou convencionais e com aquilo que é esperado de nós, mas este é de facto o primeiro passo para a mudança. Esta luzinha que nós podemos ser não vai ofuscar as outras luzes, há espaço para toda a gente brilhar, há espaço para nós irmos ao nosso potencial, para pormos no mundo aquilo que somos. Às vezes ouço alguns relatos de que mas se eu brilho muito e se eu mostro muito, tenho medo das consequências, isto pode atrair invejas ou podem considerar que eu sou arrogante ou que tenho a mania. Eu diria que estes são alguns dos bloqueios que vêm muito da nossa cabeça e da forma como fomos educados. Eu tenho de começar a expressar-me sem medo dos julgamentos e a estabelecer limites saudáveis, a dar voz às minhas necessidades, a conseguir também manifestar aos outros aquilo que é essencial e que é necessário para mim. Com respeito, com limites, com respeito pelo outro, mas a ocupar de facto o nosso lugar no mundo. Quando nos expandimos, vem desconforto. Para já, porque não estamos habituados a esta expansão, a ter esse movimento empoderador de eu sei que este é o meu lugar e eu vou ocupá-lo. As relações e os ambientes que nos rodeiam, se nos permitiam que nós nos encolhêssemos, se não olhavam para nós de forma a incentivar que nós expandíssemos, vão ser sítios onde nós, quando nos expandimos, já não vamos querer estar e já não vamos estar bem. Portanto, vai haver provavelmente uma resistência a essa nossa mudança, a esse nosso movimento de expansão. E como pode acontecer, e é provável que aconteça, haver um afastamento dessas pessoas ou situações que nos condicionam, nós podemos sentir alguma culpa que foi por nós termos mudado ou por termos dado outro passo, que agora já não vamos conviver com as mesmas pessoas, acabamos com relações, afastámonos e pode de facto sentirmos essa culpa. Só que a verdadeira liberdade, e é um elemento para mim importante de nós sentirmos, é sermos livres, em primeiro lugar para sermos quem somos, mas essa verdadeira liberdade vem quando nós percebemos que nós não somos responsáveis pelo desconforto dos outros. Ou melhor, não somos responsáveis pelo desconforto que o sermos autênticos possa provocar nos outros. Não estou a falar de ser autêntico ao ponto de dizer tudo o que eu penso, porque na minha opinião, na minha ótica, há situações dessas em que não é autenticidade, é realmente falta de educação, de empatia e de respeito pelo outro. Não é eu chegar e dizer tudo o que eu penso, mas é eu não me condicionar por pensar de uma determinada maneira, é eu não silenciar a minha voz, é eu poder, seguindo esses princípios empáticos, de respeito, de valorização do outro, podermos estar de igual para igual e nunca nós ficarmos, nem o outro, mas nunca ficarmos numa posição de inferioridade e numa posição muito aquém daquilo que nós somos capazes e até que queremos no nosso íntimo. Sair de espaços ou de situações que nos diminuem não é egoísmo, é amor próprio, é respeito por nós. Quando nós escolhemos ambientes onde podemos existir como nós somos, onde nos podemos expressar, mesmo que os outros não concordem e até nos digam, onde podemos mostrar mais a nossa essência, nós de facto vamos criar relações mais saudáveis e vamos criar relações mais autênticas, porque estamos todos, diria que praticamente no mesmo patamar, que é o de nos permitirmos acolher o outro como ele é. Há pequenas ações no nosso dia-a-dia que nos podem levar a ganhar e a ter mais segurança nesta coragem para nós nos expandirmos e que vem reforçar a nossa autenticidade. Uma delas, eu vigio isso muito em mim e tento também em sessões e no trabalho com os outros perceber que é qual é o nosso discurso interno, qual é a cassete em que eu repito constantemente e que me leva muitas vezes à autocrítica e a este achar que nunca se está bem, que se tem de melhorar e que, portanto, eu perante determinada pessoa, como sou, não sou tão boa, não sou tão isto, não sou tão aquilo, eu não posso expressar como eu sou. Depois, nós temos de procurar pessoas que nos apoiem e que nos inspirem e isto vai, obviamente, fortalecer o nosso caminho. Porque quando nos sentimos vistos e compreendidos, essa expansão é mais fácil. E mesmo às vezes, quando alguém de fora nos diz, olha, tu já reparaste na tua evolução? Porque como nós estamos no processo, é verdade que sentimos que há coisas em que evoluímos, mas vivemos constantemente connosco, então não é tão fácil termos esse olhar mais distanciado e mais observador
para conseguirmos de facto perceber a nossa evolução enquanto pessoas, porque muitas vezes não é uma evolução que seja palpável a nível de conquistas físicas, de coisas que eu tenha adquirido, de, sei lá, de maior abertura profissional, de mais dinheiro, não tem a ver com isso, mas tem a ver enquanto pessoa das mudanças, é quase como nos dizem, olha, quem te viu e quem te vê. E é bom nós socorrermos e apoiarmos de pessoas que sejam esse nosso incentivo. Ocupar o nosso verdadeiro espaço, o nosso lugar, não é só benéfico para nós. Para já, ao nível de familiar, nós podemos ser uma inspiração para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos amigos, de que se nós conseguimos e o fizemos, é possível fazer, os outros também podem fazer o mesmo. Agora, há várias ideias que nós temos de desconstruir. Esta ideia de que toda a gente nos vai aceitar, compreender, ouvir, não existe, isto é uma ilusão. Então nós temos de nos aceitar a nós e de, em primeiro lugar, sermos fiéis a nós próprios e de percebermos como é que podemos continuar, mesmo perante a crítica, o julgamento, às vezes de uma forma até bastante dura, porque hoje em dia há muita raiva, há muito ódio nas redes sociais e na forma como as pessoas se criticam e falam umas com as outras, mas ainda assim, como é que eu posso continuar o meu caminho com foco, tentando que estas interações e que estes comentários me firam o menos possível. Vamos também precisar de redefinir o que é adequado, porque como nós vamos evoluindo e a vida vai-nos trazendo diversas experiências, muitas delas que não controlamos e que não nos são favoráveis e que não queríamos, mas nós vamos ter de redefinir nessa busca e nesse caminho da autenticidade o que é adequado a mim a cada momento, porque nós vamos mudando muito e o que é adequado hoje, amanhã pode não ser. Quando nós paramos de nos encolher, começamos, como já referimos, a viver com mais autenticidade, mas sobretudo paramos de esconder os nossos talentos, deixamos de ter vergonha daquilo que somos e de colocar os nossos talentos, as nossas artes no mundo. Aos poucos e ao tornarmos mais fiéis a quem nós somos, isso também se vai refletir na forma como nós agimos e nos vamos movendo no mundo. E às vezes há uma sensação tão agradável de pertença, de estar de bem com a vida, de enraizamento, de sentirmos que há um propósito, que há um sentido naquilo que fazemos e naquilo que somos, que isso leva automaticamente a criar aqui uma espécie de aura luminosa que leva os outros a sentirem-se inspirados, mas também a sentirem-se atraídos por nós neste sentido de conexões verdadeiras, de relações mais leves e mais livres, digamos assim. Claro que as pessoas que se relacionam connosco por aquilo que podiam obter de nós e que aproveitavam e que beneficiavam desse nosso encolhimento, não nos vão valorizar com a nossa expansão. Às vezes, até pelo contrário, tentam que nós fiquemos nesse lugar de encolhimento e nesse lugar pequenino. Portanto, isto são pessoas e são relações para saírem da nossa vida. São relações tóxicas, são laços que não nos interessam. Como é que isto se faz na prática? Nos permitirmos expandir, já falámos um pouco, é o autoconhecimento, eu perceber quais são os meus valores, quais são as minhas necessidades, em que é que eu me estou a encolher e, portanto, vou deixar de me encolher. E depois passa por um processo também de experimentação, eu vou ter de treinar. Então, aos poucos, nessas situações em que nós nos encolhemos, vamos deixar de nos encolher. Ou seja, não é um processo em que eu decido, a partir de hoje isto acabou e de repente corto com tudo e com todos, mas é um processo em que eu vou àquela reunião, àquele encontro, àquela interação, eu costumo estar sempre calada, não tenho voz, silencio-me. E desta vez eu vou falar, eu vou dizer alguma coisa, eu vou expressar a minha opinião e vamos devagarinho e por passinhos fazendo essa tentativa. Depois, claro que a terapia é sempre um bom contributo para nós percebermos, sobretudo, o que é que nos leva a ficar pequeninos em determinadas situações, e ajuda-nos também a compreender as nossas crenças, quais são os nossos medos, o que é que está por detrás desta dificuldade de expansão. Perceber também uma coisa, é que este movimento de expansão é um movimento contínuo, não é? É um movimento que é feito de escolhas diárias. Onde é que eu quero estar? Se eu me silencio ou se eu me expresso, e que vai transformando a pouco e pouco a forma como nós vemos, como vemos o mundo e como interagimos com ele. Portanto, a minha mensagem hoje, neste episódio do podcast, é: não te encolhas perante ninguém, perante nenhuma situação, ocupa o teu lugar, mas ocupa-o a partir de um lugar de poder interior, de um lugar de quais são as tuas reais necessidades, o que é mesmo importante para mim, quais são os teus valores e como é que, neste tempinho que nós cá estamos, nos queremos expressar no mundo.
E assim terminamos mais um episódio do podcast Caminhos da Alma. Obrigada pela vossa presença. Voltamos em breve com outro tema. Até lá.